Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos na lição de número 5 e o título dessa lição é A Soberba do Rei Nabucodonosor é abatida. Portanto, o estudo de hoje está dentro do capítulo 4 de Daniel. Relembrando, o estudo do trimestre é o livro de Daniel. Estamos apenas na lição de número 5. A leitura bíblica em classe para esta lição é no capítulo 4 de Daniel, os versos também 4 até 17. Mas nós deixamos só anunciado o que de costume fazemos leitura em classe e vamos para o nosso assunto direto, porque este mesmo texto será lido no desenvolvimento da nossa lição. Lembrando ainda que nosso texto áureo está no último verso desse capítulo. Verso esse que diz: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, e juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Assim sendo, guardando conosco esta lição, e vamos dar continuidade, atentando que vamos desenvolver esta lição, segundo o nosso costume, em 3 subtítulos. Se a lição 5 tem por título A Soberba do Rei Nabucodonosor é abatida, nós temos agora os subtítulos, que são um relato do rei Nabucodonosor, Deus adverte o rei em sonho e cumpre-se o sonho. Ou seja, o nosso esboço, tratando do capítulo 4 de Daniel, vamos ver o que o próprio rei Nabucodonosor relata nesse capítulo 4, a respeito de um sonho em que Deus o está advertindo e o cumprimento deste sonho. E isso tudo nesse capítulo do nosso estudo de hoje. Ainda em sequência, consideremos o presente capítulo do livro de Daniel. Apresenta-nos uma preciosa lição sobre o poder de Deus e a misericórdia de Deus para com o homem, mesmo quando este se encontra cegado pela soberba. E o que torna esta lição ainda mais impressionante é que aqui ela é transmitida pelo próprio rei Nabucodonosor. Muito bem, vamos estar desenvolvendo esta lição, mas o assunto está baseado dentro daqueles versos que nós já conhecemos: todo aquele que se exalta é humilhado, ou será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Outras palavras mais temos nas Sagradas Escrituras que Deus tem o soberbo de longe, não perto dele, mas longe. E outras palavras poderíamos estar citando. Só que no caso é o rei Nabucodonosor alvo de uma repreensão de Deus. E vamos entender que há lições lindas neste capítulo, falando do rei Nabucodonosor, mas consideremos em nós. É a mesma coisa, é o mesmo Deus que traz juízo sobre todos.
Ainda que, já vimos, Deus é misericordioso. Deus avisa antes e a sua atuação no final é para um bem maior, se nós ouvirmos a sua voz, a sua instrução. Continuando, vamos partir já para o primeiro subtítulo, um relato do rei Nabucodonosor. O capítulo 4 de Daniel, nos 3 primeiros versos, nos apontam o seguinte: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Aí iniciamos então o relato do rei e o assunto do capítulo 4. Conforme podemos dar continuidade, o texto que ora estudamos não foi escrito por Daniel ou algum outro profeta nas Sagradas Escrituras, mas trata-se do relato feito pelo próprio rei Nabucodonosor, um imperador. Escreve acerca de uma experiência com Deus, que sem dúvida foi a mais marcante de todas as outras narradas neste livro. E aquilo que pode ter ele observado e não está escrito, porque Deus trabalhou com este homem grandemente na sua época, não sendo apenas um rei, mas rei de reis, o imperador naquele tempo passado, Império Babilônico, Império da Caldeia. Mas vamos observar bem, Nabucodonosor teve objetivo, fazer ciente ao mundo da sua experiência e a grandeza de Deus sobre todas as coisas. Isso mostrado nele, que naquela época era o homem mais elevado do mundo de então. Um imperador, um rei de reis, dominador e conquistador de muitos povos e terras, e recebe de Deus uma operação, um trabalho especial. E ele narra e deixa registrado, portanto, vamos entender que isso chegou a nós por providência de Deus e, de fato, bem colocado nas Sagradas Escrituras, porque é um testemunho de Deus. Mas, continuando, Nabucodonosor, nesta história, nesses primeiros versos que já lemos, começa identificando-se, cumprimentando os povos sob o seu domínio e em seguida explica o propósito da sua carta e engrandece o Deus Altíssimo. Podemos dizer que a confissão que Nabucodonosor faz a respeito de Deus, o seu reino é um reino sempiterno e seu domínio de geração em geração, resume o motivo deste relato constar no cânon sagrado. Isso serve para as gerações terem notícia desse ato de Deus, o testemunho de um grande homem como este, e para nossa fé também ser aumentada cada vez mais, tendo testemunhos a mais. Sim, de como é que Deus observa todas as coisas e no devido tempo age, e age com grandiosidade, age com firmeza e não para destruir. A sua ação primeira era para corrigir, no caso, o rei Nabucodonosor. E nisso a experiência que nós podemos ter e a certeza, porque ninguém escapa dos olhos de Deus, nem do seu juízo. Nós também podemos, em algum momento, sermos por Deus disciplinados,
mas lembremos de passagens anteriores que já estivemos estudando, em que diz que somos bem-aventurados quando nós recebemos a correção de Deus, porque é sinal que Deus está tendo cuidado conosco, porque a sua correção é como de um pai que quer que seu filho entre no caminho certo, no caminho que traz bênção, prosperidade e nobreza. Mas continuamos no nosso estudo. Agora, vos convido para estarmos lendo os versos 4 a 8, que ainda é o relato do rei Nabucodonosor para nós. Assim está escrito: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos, os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Então, observa que é o costume dos povos antigos, dos dominadores, tendo uma causa sobre a qual queriam discutir, ter ciência, assim como o faraó no passado e o próprio Nabucodonosor em relatos anteriores, conforme vimos no capítulo 2, convoca os cientistas, os sábios, magos, astrólogos, os nomes diversos que tinha no passado, para as pessoas das quais se dizia ter algum entendimento, alguma sabedoria, alguma ciência. Contando ele o sonho, ninguém soube dizer nada, até que vem Daniel, e nessa expressão até que venha Daniel, aí está a abertura do fato da entrada de Daniel no momento à parte de todos os outros. Chama a atenção para algumas coisas. Uma delas é esta, de que Daniel parece que nunca está presente nos momentos de reuniões e convocações. Por quê? Não sabemos. Ele sempre está sendo chamado à parte depois, e aí sim vem a solução. É já mais ou menos um padrão de Daniel, este livro. Há reuniões, há problemas, todo mundo é convocado, e o Daniel? Aí tem que ser chamado Daniel, porque ninguém podia dar solução na questão que o rei apresentava. Mas vamos dar continuidade a esta nossa análise deste livro, a este nosso estudo. Ainda no relato do rei Nabucodonosor, voltando nós à narrativa de Nabucodonosor, ele conta como teve um sonho que, embora pudesse lembrar para contá-lo aos seus sábios e adivinhos, ninguém foi capaz de interpretá-lo, exceto Daniel, introduzido por último na presença do rei. Se lembrarmos bem, no capítulo 2, Nabucodonosor tinha tido um sonho e nem se lembrava do sonho. E a mesma coisa aconteceu e se repete agora. Convoca-se todos os que poderiam ter algum entendimento para darem ao rei a solução. Capítulo 2, o sonho. Nabucodonosor não tinha o sonho mais, esqueceu. Mas ele queria o sonho e a interpretação, e Daniel
tem a sua atuação naquela oportunidade. E agora, de novo, temos o Daniel chegando numa situação que o rei lembra o sonho, conta o sonho, mas nem assim ninguém traz um significado, uma narrativa, interpretação para o rei. O rei então conta o sonho enigmático ao profeta e aguarda a sua interpretação, que certamente ele daria, como já havia feito em outra ocasião. De fato, a citação do rei que destaco, ele que chama Daniel, e nessa vez que Daniel comparece diante dele, ele já sabe, já tem certeza que Daniel poderá dar a interpretação do sonho, porque já tem experiência com Daniel. Não é a primeira vez que Deus faz alguma coisa no que o rei se surpreende. E entendamos, de tantos deuses que havia em Babilônia, tantos deuses nos povos do passado, povos dominados, no caso agora por Nabucodonosor, mas entretanto só o Deus de Israel, o povo de Deus na figura do passado, é que tem a interpretação. Ou seja, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é que vai chegar trazendo, sim, a solução para tudo. Nessa continuidade do relato, vamos para os versos 9 até 18, que é Nabucodonosor contando o sonho para Daniel, sendo, dentro do meu destaque, o verso 9 que diz: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei, disse Nabucodonosor, que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. O rei está seguro, já tem experiência, que em Daniel existe um espírito diferente. Sim, se os outros não conseguem coisas que parecem ser simples, e Daniel tem a interpretação dos sonhos contados, e tem os sonhos esquecidos, e tem a interpretação desses sonhos que até então ninguém sabia. Portanto, Nabucodonosor está seguro, agora eu vou ter a interpretação. Verso 10, eram assim, diz ele, Nabucodonosor, as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando com forte voz e dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração,
para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Por isso, em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Essa é a colocação de Nabucodonosor, o seu relato sobre o sonho que tinha sonhado. Uma narrativa, um sonho. Mas a certeza estava com Nabucodonosor, que Daniel, por ter algo diferente dos demais, poderia assim trazer a interpretação. E entendamos bem que esta linguagem do passado, eles tinham ideia de muitos deuses, e agora Nabucodonosor sabia que havia um Deus diferente, sim, e que era especial, e que era o que estava com Daniel. Muito bem, hoje nós temos a revelação para nós de um Deus único e verdadeiro, e de um mediador entre Deus e nós, que é Jesus Cristo. Lembremos dessas colocações. Não estranhemos que no passado eles tinham ideia de muitos deuses, mas dentro das Sagradas Escrituras, para o povo de Deus no passado, isso não seria novidade, porque a ordem de Deus, a declaração, ensino e testemunho de Deus é que há um único Deus. E esse Deus é o de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que tirou o povo de Israel da terra do Egito, e segue-se a narrativa para identificarmos qual é o verdadeiro e único Deus. Entre tantos deuses do mundo, é um Deus que não se fazia dele imagem de escultura, uma porque ele não permitia, e segundo porque ninguém sabia como era o seu rosto, e quando ele se manifestava, manifestava-se com grande poder, e não na apresentação de um vulto ou de uma imagem, para que alguém pudesse dali copiar alguma coisa e depois venerar, adorar. Não. Deus nunca permitiu isso e nem aceita. Fazê-lo semelhante a alguma coisa que o homem pode depois desenhar ou esculpir com as suas mãos. Mas o sonho estava dado. E o verso 19, nesta sequência, sim, numa sequência que é passando para o subtítulo seguinte: Deus adverte o rei em sonho. Muito bem, Daniel está sobressaltado, Daniel está sem saber o que falar. E o verso 19 fala assim, coloca este texto desta forma: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Ou seja, narrando o rei os detalhes do sonho, naturalmente Nabucodonosor contando o sonho, Daniel já entendeu. Só que ficou espantado. Como eu vou dizer isso para o rei? Naturalmente, antecipando o assunto, ele já entendeu que o assunto era com o rei mesmo. E o rei é que o incentiva: não te espante o sonho, nem a sua interpretação. E ele, então, animado pelo rei, vai falar a respeito do sonho, trazendo explicações
interpretação, mas já dizendo, rei, que seja contra os que te têm ódio. E que essa interpretação seja para os teus inimigos. Ele já estava dizendo, não é nada que eu queira ou pense que seja razoável ser para o Senhor. Nabucodonosor, rei de reis. Mas continuemos o nosso estudo. Aí estamos então nesse segundo subtítulo da nossa lição 5. A soberba do rei Nabucodonosor é abatida. Lembre-se, aqueles que nos acompanham, de estar conosco com as suas Bíblias, acompanhando a leitura, porque é importante atentarmos, é ensino importante de Deus para um homem importante, um homem grandioso, mas que serve para nós também. Assim, nesse subtítulo, repito, Deus adverte o rei em sonho, Daniel compreende, pela mesma graça que já tinha operado nele antes, o significado do sonho do rei. E continua dizendo, é Nabucodonosor a árvore grande e frondosa, que abriga todos os animais, assim como a cabeça de ouro da estátua. No sonho do capítulo 2, Daniel diz, tu és a cabeça de ouro. E nesta oportunidade, ele está dizendo para Nabucodonosor que o rei Nabucodonosor é a árvore grande e frondosa que abriga todos os animais em toda a face da terra, considerando o seu império como sendo o que se estendia por vastas regiões do mundo de então. Por sua vez, o abrigo e a proteção oferecidos pela árvore lembra que mesmo estando debaixo de um governo duro que não poupava rebeldes, os povos que se submetessem voluntariamente ao jugo babilônico continuariam subsistindo. Isso aqui é um ponto interessante, que muitos veem em Nabucodonosor um rei terrível, um rei que veio a destruir muitos povos, e ainda mais se espantam quando a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor era de Deus, era servo de Deus, ungido de Deus para fazer tudo isso. Mas vão entender, Deus usava Nabucodonosor como um instrumento de justiça no mundo. Ele era duro, terrível, conquistador de terras e povos, mas justamente para os povos que não se submetiam a uma palavra que Deus já tinha dado. Lembremos do livro de Jeremias, que lá diz bem claro sobre isto, que Deus iria julgar os povos. E os povos tiveram aviso disso, porque Nabucodonosor seria um instrumento de Deus. E Jeremias destaca, dizendo antes aos povos, recebei a palavra de Deus, submetei-vos a Nabucodonosor, porque está na mão dele o meu juízo. Mas os povos andavam errado, em rebeldias, em transgressões, em idolatria e tanta coisa ruim. E Deus então visitava o mundo naquela ocasião através do rei Nabucodonosor. Nós temos uma passagem em Jeremias que fala claramente sobre isso. Antes que Nabucodonosor estivesse invadindo ali a própria terra de Israel, em particular o reino de Judá. Jeremias capítulo 27, o verso 8 diz assim, mensagem de Jeremias para os povos. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor Deus, até que a consuma pelas suas mãos. E depois, nesse mesmo capítulo, verso 11 e 12, mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor,
e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, disse Jeremias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo, colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Ou seja, males que Deus trouxe no passado, não só por Nabucodonosor, houve outros momentos diversos, como também pelo rei da Assíria, que todos falam que foi terrível a sua atuação, mas era juízo de Deus, com os povos sempre andando contrário aos princípios de Deus, princípios esses que eram falados pelo mundo, ainda mais que os povos tinham a mesma origem em Noé, em seus 3 filhos, que tinham o testemunho de um Deus vivo, que os tinha poupado de um juízo naquele tempo passado, através das águas de um dilúvio. E Noé, na sua arca, trouxe livramento e trouxe esse testemunho. Mas os povos vão se afastando uns dos outros, mas pior, se afastam de Deus, e ainda que Deus os procure e os ensine, e os convide a andar de forma correta, continua a forma errada de agir. E isso foi no passado e é no presente. Nós estamos aí debaixo de uma repreensão, digamos assim, uma repreensão de Deus para com o mundo de hoje. Aí o que adianta se nós não nos submetermos a isso, no sentido de que entender que Deus não está satisfeito com alguma coisa e está trazendo castigo sobre o mundo de hoje, e que nós precisamos achar onde é que está o problema na nossa vida, no nosso povo, na nossa nação, e começando por cada um individualmente, melhorando os seus caminhos. E isso fazendo, já estamos nos livrando a nós mesmos desse mesmo juízo de Deus. Mas continuemos um pouco mais além dessa palavra de Jeremias, mostrando, sim, que Nabucodonosor foi colocado como rei e dominava os povos da parte de Deus. Era um instrumento, não quero dizer que ele era santo, humilde e temente a Deus e etc., numa santidade aos olhos de Deus. Não, ele era alguém que recebia, vamos dizer assim, de alguma forma, a atuação de Deus na sua vida, no seu pensamento, e se deixava conduzir. E era a vontade de Deus, e nisso estava certo. Era um instrumento eficaz, obediente àquilo que o Espírito de Deus colocava em seu coração. Mas continuando, ainda, Daniel explicando para o rei, depois de falar tudo de bom para o rei, você é uma árvore frondosa que alimenta o mundo, que dá sombra para o mundo. Aí vem os versos 20 a 22, e vos convido para ler comigo também, verso 20 a 22. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra, exaltando mais ainda este rei. Sim, ele era, conforme o capítulo 2 já dissemos, a cabeça de ouro de uma estátua, de uma sequência de reinos que haveria sobre a face da terra. Deus fala o que ele deu para Nabucodonosor. Entretanto, continuemos no nosso subtítulo 2, Deus adverte o rei em sonho, a menção das glórias que Deus havia concedido a Nabucodonosor é uma preparação para a advertência seguinte, onde o rei é achado em falta pela sua soberba e pertinácia.
Ou seja, ele gloriava-se em si mesmo como fosse alguma virtude e poder excelente dele próprio. E Deus já tinha falado com ele outras vezes. Em Daniel capítulo 2, lá no capítulo 3, a lição passada, em que ele se levanta contra Deus fazendo coisas diferentes da realidade que ele já tinha visto e falado a respeito de um Deus Altíssimo e que comandava todas as coisas e que tinha grande poder. E agora, ele olhando para o seu poderio, o seu domínio, estava em soberba e não se deixando ensinar pelos fatos anteriores. Com grande espanto, portanto, Daniel explica o sentido da segunda parte do sonho. O domínio e a glória daquele rei Nabucodonosor seriam tirados. Notamos, porém, vários sinais da misericórdia divina para com este homem. Em definir um tempo, observe bem, falar antes, falar de um castigo que seria dentro de um limite de tempo também, e que no final ao rei haveria uma restauração. Quando ele confessasse, sim, de que o céu domina, o céu de Deus, o Deus Altíssimo, do povo de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é que estabelece os critérios na face da terra. Portanto, aí está. Vai haver mudança dos fatos. Aquela grandiosidade que se falou e confirmou a respeito de Nabucodonosor, tudo isso será retirado. Mas, vejamos, está sendo falado antes. O sonho adverte, sim, o rei do seu caminho. Mas, continuando o nosso assunto, a conclusão e interpretação do sonho é declarada finalmente e com detalhes a partir do verso 23 até 26. Leiamos juntos. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E ainda, o último verso desse texto de leitura: e quanto ao que foi dito, verso 26, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Ou seja, que há um Deus, Deus Altíssimo, e que governa sobre todas as coisas, por ser o Senhor de tudo, o Criador, o sustentador. Aí poderíamos colocar muitas outras palavras. Então já está dado o sonho e a interpretação. O rei é grande, muito grande, mas porque Deus deu. Mas ele se gloriando em si mesmo como se fosse algo dele, avançando nessa soberba e dureza de coração de viver conforme que Deus já tinha lhe mostrado ser ele, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, povo do passado, na figura do passado. Sim, o Deus verdadeiro, ele atribuía a virtudes próprias. Então isso seria tirado. E a expressão é colocada bem claro, que lhe seria dado uma forma de vida como
o dos animais do campo, comendo da erva do campo. Aí está. E as figuras apresentadas, observe bem, Deus sempre faz uma expressão figurada ou traz uma representação, um cenário imaginário com atuações que são para nos falar alguma coisa. Precisamos nos ajustarmos a isso. Temos essa percepção de Deus sempre falar de forma figurada. Muito bem. O caminhar da nossa lição vai conduzir ao verso 27, que é agora o próprio Daniel tendo ousadia de trazer um conselho para o rei Nabucodonosor. E o conselho é este: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Observem bem que Daniel não pede muita coisa, não coloca para o rei que é necessário fazer muita coisa, mas observa a importância, então, de ser aquele que age com justiça nas muitas situações. E outra, que usa de misericórdia com os necessitados ou com aqueles que são semelhantes. Amar ao próximo como a si mesmo, que é algo importantíssimo aos olhos de Deus e que tira de nós a soberba, porque a gente olha os outros como sendo semelhante a nós, irmãos, na verdade, gerados pelo mesmo Pai, o Deus celestial, portanto, sem pretensões a mais de um sobre o outro, mas vivendo nesse particular de quem parece estar melhor, usar de bondade e misericórdia para com o outro, e isso faz que, aos olhos de Deus, as transgressões sejam como que poderíamos dizer, expiadas, perdoadas, porque de tudo que fazemos, o próximo não é atingido, ou seja, o próximo é resguardado, é amado, é assistido, para com ele se usa de misericórdia. Pronto. Se atentarmos para esse conselho de Daniel para um imperador, observe bem duas coisinhas simples: faça a justiça e use de misericórdia. Aí vamos ver o capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quando fala de um juízo tremendo, lançando alguns à direita, outros à esquerda, e abre-se os livros, diz Apocalipse, e vai haver o juízo. E depois, como é que é resolvido o juízo? Aquele que usou de misericórdia, vinde bendito de meu Pai, e aqueles que não usaram de misericórdia, ide. Portanto, observe bem como é importante o amor ao próximo, o cuidado com o próximo, lembrando ainda que os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos de Deus, seus conselhos, são para o bem do nosso próximo, porque nisso trabalhando, nisso vivendo, atende aquilo que Deus requer de nós. Portanto, neste mundo de violência, de engano, de mentiras, e muitos se achando superior aos outros, há uma disputa constante, e as pessoas não se reservam no seu próprio ser do que são, sabendo que isso é de Deus na porção certa, se excedendo nisso, contraria a Deus. Mas andando nessa particularidade tão simples de viver com humildade, fazer justiça e usar de misericórdia, está o mínimo que é suficiente aos olhos de Deus. Mas continuemos um pouco mais, dando sequência. Lemos Daniel capítulo 4, verso 27. Um homem escravo, pelo menos a sua origem era essa, escravo do rei Nabucodonosor, está aconselhando ao imperador de como proceder para diante de Deus alcançar misericórdia. A sequência natural, nós vamos ver no subtítulo agora 3, cumpre-se o sonho. E o próprio rei vai explicar, vai narrar para nós como isso aconteceu. E nós te convidamos para estarem lendo conosco versos 28 a 32.
E assim inicio essa leitura. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, dizendo: a ti se diz, rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Pronto. Aí está. Vai se cumprir o sonho. O rei foi avisado. E passa-se os dias, os meses passam, chega a 1 ano em que nada aconteceu. É como se o sonho não tivesse importância nenhuma e já tivesse sido deixado por lado, porque não teria nada, ou Deus não faria aquilo. Deus falou que faria. Se o rei não mudou nos seus pensamentos, na sua soberba, no seu orgulho, é o que vem acontecer. E ele mesmo testifica que ele estava se exaltando, olhando a grande Babilônia, que dizem ser um dos 7 pontos ou 7 maravilhas do mundo antigo. E ele mencionando isso: meu poder, minha majestade, minha magnificência. Pois é. E quando estava nessa exaltação toda, vem a palavra: pronto, perdeu o reino. E assim é que nós estamos continuando nesse subtítulo: terceiro, cumpre-se o sonho. O rei narra com todas essas coisas, ou como todas essas coisas se cumpriram. E que isso se deu por ocasião de um extravasar da sua soberba. Atentem bem a palavra que repetimos: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? O rei literalmente tornou-se uma criatura subhumana, incapaz de continuar no palácio ou mesmo no convívio com seres humanos. É o que foi dito e é o que aconteceu. Observem que o verso 33 narra aquilo que já foi dito. Ele seria o tronco que não teria ramos, que não teria como dar sombra, que não podia dar fruto e que estaria como que com grilhões ligado na terra. Sim, e o verso 33 coloca para nós desta forma: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as da ave. Isso aconteceu sobre o rei Nabucodonosor. Estamos lendo, ou temos lido por último, o verso 33. Na sequência, passado o tempo determinado por Deus, como relata o próprio rei babilônico, ele levantou os olhos ao céu, tornou-se-lhe vir o entendimento de um homem que sabe quem é o Deus Altíssimo e que o seu poder é absoluto e soberano. Nabucodonosor agora é um homem humilde, sensato e que teme ao Deus que pode chamar a juízo a todos, grandes e pequenos. É isso que realmente diferencia o homem dos outros animais. Ou seja, saber da sua vida, saber de um Deus que o criou
Isso traz ciência e verdadeiro entendimento. É a verdade que sobre nós existe, porque somos criatura e nos faz diferente dos animais que não compreendem coisa alguma. Observe bem, o relato é simples no verso 33. Ele foi retirado porque perdeu o juízo, diria. Tornou-se uma fera, não uma fera, vamos dizer assim, um terror na voracidade de um predador. Não, ficou como um animal comendo da erva do campo, mas preso com grilhões. Por quê? Para não fugir, para não sumir? Ali estava ele. E interessante, num processo desse que um grande dominador de um grande império perde o juízo, já era para termos vários candidatos para assumir o trono e tomar posição, ou até acabar com a vida do próprio rei anterior para não ter mais obstáculo, porque isso era comum no passado. Subir um novo dominador e extinguir com não só o dominador anterior, como toda a sua família e todos aqueles que eram da sua confiança. Pois é, mas não acontece nada disso. Não acontece. Mas passa-se o tempo. Qual tempo? 7 tempos. Se fala 7 tempos, é uma coisa indeterminada. É uma coisa que só dá compreensão de Deus. Que pode ser 7 dias, quero dizer, 7 tempos, 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos. Não podemos afirmar nada. Porque a Bíblia não afirma, simplesmente diz que é 7 tempos. E o tempo de Deus é dele, não é nosso. Se ele tivesse dito com mais precisão como o tempo dos homens, aí entenderíamos e poderíamos fazer relacionamento com dias, semanas, meses, anos. Mas não foi falado nada. Mas o importante é que, assim como de repente foi o entendimento e pareceu estar numa loucura, se tornou um animal que come da erva do campo, do mesmo jeito, de repente voltou. E ele pôde, então, naquele momento, analisando tudo que foi falado antes e a sua situação, porque eu creio que ele pôde olhar suas unhas, olhar como estava o seu corpo, e a boca ainda talvez com alguns ramos de capim. Aí entendeu. Aquele falou, o Altíssimo falou, cumpriu, e eu tenho que entender que eu estava em soberba, atribuindo a mim um poder, uma coisa que não era minha, mas era dele. E nesse particular coloquemos mais uma vez, o que é que o homem tem, que primeiramente não tenha recebido de Deus? Alguém pode se orgulhar de ter mais dinheiro? Não é dele. Para este mundo ele não trouxe nada, e deste mundo não vai levar nada. A inteligência também é de Deus, que coloca ou tira. Alguma coisa a mais, um corpo mais saudável, mais saúde, alguma beleza, também vem de Deus. O que o homem tem? Nada, porque ele é pó. O que nele se manifesta de alguma qualidade é de Deus. Então o homem não tem que se gloriar em nada. E o mundo de hoje vive em disputa, para cada um querendo mostrar que é mais do que o outro. Vivemos num mundo em que todo mundo quer ser o melhor, o maior, ou ter consigo, ou representar, ou ser representado por alguém que é maior, como nos esportes, como também em outros momentos diversos, em que a pessoa, não podendo ser aquele que está no ringue, ou que está no campo de futebol, mas quer que aquele que ele escolheu seja o vencedor. Uns querendo estar acima dos outros. Mas nada disso é válido. A grandiosidade que pode haver no homem não é dele, é de Deus. Ele é barro. E o que nele tem de alguma qualidade é pelo fôlego de vida que procede de Deus e faz existir todas as coisas de alguma virtude, alguma excelência. Estejamos, então, atentos para isso. É ensinamento de Deus para nós hoje também. Mas a sequência da narrativa, versos 34 a 37, vai colocar mais alguma coisa que precisamos compreender
e ter como válido uma verdade de um grande homem do passado. Sim, quando nós falamos de Isaías, de Moisés, falamos de um Salomão, do povo lá de Israel. É uma coisa particular. Mas quando se trata dos imperadores, porque outros mais já foram da mesma forma instruídos por Deus, receberam instrução de Deus e tiveram experiências com Deus e declararam também a mesma coisa, que há um Deus altíssimo e que domina sobre tudo, porque afinal é Ele o Criador e o sustentador. E os versos 34 a 37 vão encerrar essa narrativa, esse nosso estudo, dizendo: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo se tornou, ou me tornou a vir, diz Nabucodonosor, o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Como pode ser isso ainda? E termina numa última palavra, o verso 37, que é o nosso texto áureo. Nabucodonosor afirmando fortemente e por decreto para espalhar pelo mundo todo: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pronto. Aí está a colocação desta lição para nós. Deus é o grande. Quando Deus diz que Ele é grande, que Ele é sublime, que Ele é majestoso, que Ele é o poderoso, Ele pode falar e sem ser soberba, porque é verdade. Agora, nós, criatura, que viemos do pó e vamos certamente voltar para o pó, dizer alguma coisa dessa? Sim, é exaltação. Por isso que temos palavras simples também, do dia a dia, conforme Tiago instruiu. Quando nós dizemos amanhã ou depois da manhã, iremos, faremos, etc., soberba. Porque quem disse que amanhã você vai estar vivo? Por isso que Tiago diz, o correto é: se eu puder, se Deus permitir, se estiver vivo ainda, na porção de vida que Deus concede, poderei ir, vir, fazer ou deixar de fazer. Então, há muitas situações que, ainda que a pessoa não compreenda, são de soberba, é presunção, é orgulho, e Deus não aceita, porque é errado. Portanto, a virtude está em estar na humildade e não naquele que exalta a si mesmo. É incompreensão da verdade, é ousar ser alguma coisa em detrimento da verdade, que é Deus quem concede e Deus quem reparte. É quem dá inteligência a alguns animais e dá, ao contrário, falta de inteligência a outros. Dá força a uns animais e não dá força a outros. Faz uns estar voando sobre os ares, como as aves, ou nadando nos mares. É Ele que escolhe, é Ele que faz, e a nós é correto aproveitar a vida que temos, mas vivendo-a segundo aquilo que Ele, Deus, tem nos repartido para vivermos neste mundo. Exaltando a Deus, dizendo sempre:
com ações de graça, que Ele é quem deu, e seja bendito o seu santo nome, hoje e sempre. Isso colocado, estamos destacando a soberba, um pecado que surge pela falta de compreensão acerca do que somos e de que toda grandeza e poder provém de Deus, não de nós mesmos. Aprendamos a mesma lição que Nabucodonosor aprendeu, atentando para o seu caso e lembrando que Deus pode humilhar aos que andam na soberba, mas também tem a palavra que Ele pode exaltar aos que são humildes. Lembrando de uma palavra, de um fato de Davi, Davi chegou a dizer para Deus ajudá-lo a não se envolver com muitos pecados deste mundo, mas ele teve um destaque: livra-me da soberba, aí sim extrair livre de um grande mal. Portanto, estamos encerrando essa nossa lição no nosso estudo do trimestre, que é no livro de Daniel. Agora com a lição número 5, a soberba do rei Nabucodonosor é abatida. Estamos sim relembrando que passamos por 3 subtítulos no nosso desenvolvimento. O relato do rei Nabucodonosor. Deus adverte o rei em sonho ou através desse sonho. E por fim, cumpre-se o sonho. E não é para a destruição do rei, é para a correção. E chegou essa correção na vida dele, assim Deus pode operar em nós de igual forma. A espada solta, o açoite é dado, mas se entendemos o que Deus quer, isso será para nós edificação, melhoria, será algo magnífico para a nossa experiência e para os dias futuros melhores na nossa vida. E o textuário volta a ecoar. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. É o nosso verso 37 de Daniel, capítulo 4. Assim, estamos encerrando essa nossa lição. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.